Olá pessoal, paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo estejam bem, obrigado à sua companhia, sejam muito bem-vindos, você que não é inscrito, você que é inscrito. Vamos lá para as informações, falar do Trump, mas antes vamos falar lá do Papa, né, o Papa Leão XIV, tá falando lá da União das Religiões, né, vamos ler um pouco aqui. Então o Papa em oração pede união entre as religiões e um mundo ferido por conflito. O Papa em oração pede união entre as religiões, né, união das religiões, que é a religião do anticristo, né? Onde vai unir todas as religiões, você vê lá o coisa tá a Assembleia, né, da Madureira lá do Bispo Abdinier Ferreira tá aí, né? Tava em reunião lá com o Vaticano, junto com o Papa Francisco, né, que faleceu. Então, no vídeo de intenção da oração em outubro, Leão XIV pede para rezar lá juntos para os crentes de diferentes tradições religiosas, trabalhem juntos para defender e promover a paz, justiça, fraternidade humana. As religiões precisam ser fermentada a unidade de um mundo fragmentado, mercado de tantos conflitos e polarização, diz o Leão XIV, ao convidar que creiam em buscar unir justamente no mês que se celebra. Então, ele pediu, nós olhamos também e vemos, né? Nós temos que olhar lá nos acordos de Abraão, o site, né? Norte-americano ali, que fala dos acordos de Abraão, nós estamos acompanhando, não dá nem para falar aqui no canal ao vivo, né? Não dá para fazer live, né? Porque isso derruba a gente, tem que ser no gravado, né? Você vê o símbolo ali, tem um acordo aqui do lado direito, né? Você vê que tem o A ali, os acordos de Abraão. Aqui é o contrário escrito, né? Abraão, acordo. Só que é acordo de Abraão. Tá lá a pombinha em um ramo ali, né? Uns brotos de umas folhas, né? Então, vamos ver as declarações de acordo de Abraão. No abaixo assinado, reconhecemos a importância de manter e fortalecer a paz no Oriente Médio, em todo o mundo, com base na compreensão mútua, na coexistência, bem na região, respeito à dignidade humana, à liberdade, incluindo a liberdade religiosa. Incentivamos esforços para promover o diálogo interreligioso. Quando fala interreligioso, nós lembramos o quê? Lembramos lá do Francisco lá atrás, né? Falando interreligioso, ecumênico, né? Você vê que é interligado isso aqui, a união das religiões, né? Ele fala, ó, promover a cultura da paz entre três religiões abraâmicas e toda a humanidade, em três religiões, né? O cristianismo está no meio disso, aí o catolicismo, mas na verdade não é, né? Não é, isso são feitas por mãos humanas, né? Essas tais religiões não salvam ninguém, o judaísmo, islamismo, outros lá, e budismo, eles são feitos por mãos humanas, não salvam ninguém. Acreditamos que a melhor maneira de enfrentar o desafio é por meio da cooperação, do diálogo, que desenvolve relação amigável entre os estados, promove o interesse da paz duradoura no Oriente Médio em todo o mundo. Buscar uma tolerância a respeito de todas as pessoas para estimar um lugar que todos possam desfrutar de dignidade, esperança, independente da raça, da crença, da fé e da crença, né? Apoiamos a ciência, a arte, a medicina e o comércio para inspirar a humanidade, maximizar o potencial humano e aproximar as nações. Então, a ciência, a arte, a medicina, né? Você vê aquela OM do S, né? Isso é um órgão lá do adversário, a OMS, lá, que todo mundo que eles pedem para tomar a suposta solução, que no, de solução não tem nada, né? O contrário disso, mas enfim, vamos aqui uma boa resumida, já vamos lá pro vídeo lá do. Vamos ver o que o Papa Leão XIV falou ali. Let us pray that believers in different religious traditions might work together to defend and promote peace, justice, and human fraternity. Rezemos para que as pessoas de diferentes tradições religiosas trabalhem juntas para defender e promover a paz, a justiça e a fraternidade humana. Assim começa Leão XIV na mensagem em vídeo com a intenção de oração para outubro que o pontífice confia à Igreja Católica através da Rede Mundial de Oração do Papa. As religiões, continua ele, não devem ser usadas como arma ou muro, mas precisam ser vividas. As religiões, né? Essas tais religiões não existem, né? Na Bíblia não existe essas tais religiões, existe só uma, né? E que Deus, nosso Pai, aceita cuidar dos órfãos e das viúvas na sua dificuldade, não se deixar se corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira. Essas outras feitas por mão não salvam ninguém, isso é um puro do engano, né? Isso vai levar lá o governo mundial, o anticristo, né? A ser adorado, lá vai se assentar no terceiro templo, lá em Jerusalém.
querendo parecer Deus, só que não é, né? O adversário sujo, traiçoeiro, vai exigir adoração, vai exigir uma certa marca, uma certa estampa para poder comprar e vender a marca da besta. Quem aceitar vai pro lago de fogo. Como ponte e profecia, sendo fermento de unidade em um mundo fragmentado. Em um tempo marcado por tantos conflitos e polarizações, Leão XIV convida todos os que creem a buscar o que nos une justamente no mês em que se celebra o aniversário de 60 anos do documento Conciliar Nostra Aetate. A proposta do vídeo, que traz uma oração lida pelo Papa, também nasce em uma época em que a religião tantas vezes é usada pela lógica da contraposição. E Leão XIV, ao contrário, convida a redescobri-la como ponte de fraternidade e força de reconciliação. O sentido profundo da oração é que a colaboração entre os que creem não se esgota em uma tarefa apenas de teólogos e espertos, mas se nutre no compromisso concreto e diário que diz respeito a cada um de nós. Vários exemplos concretos são contados no vídeo através das imagens que entrelaçam momentos do alto e iniciativas de baixo. De um lado, o desenrolar histórico do caminho interreligioso, o encontro histórico promovido por João Paulo II em Assis em 1986, a visita de Bento XVI à Sinagoga de Roma em 2010, a assinatura do documento sobre a fraternidade humana em Abu Dhabi em 2019, no pontificado do Papa Francisco, até os mais recentes encontros ecumênicos do Papa Leão XIV no Vaticano. De outro lado, porém, a intenção de oração deste mês recorda que o diálogo interreligioso não se esgota nos encontros entre líderes. As imagens do vídeo lançam luz às experiências promovidas, seja em nível local ou em âmbito eclesial, como o encontro interreligioso organizado em Singapura, em abril deste ano, pela Caritas e Arquidiocese, por ocasião da Jornada da Terra. São sinais recentes e concretos de um diálogo que promove proximidade, fidelidade e cooperação cotidiana. Essa intenção de oração está no horizonte das celebrações do aniversário de 60 anos da Nostra Aetate, a declaração do Concílio Vaticano II, que transformou o relacionamento da Igreja Católica com as demais religiões, abrindo caminhos de diálogo, respeito e colaboração. Há 10 anos, no aniversário de 50 anos do documento, o Papa Francisco destacou a sua atualidade, recordando que a via do diálogo requer conhecimento, respeito e estima recíprocas e que o mundo olha aos que creem pedindo respostas eficazes para a paz, a fome, a pobreza, as crises ambientais e a violência, sobretudo aquela praticada em nome da religião. Naquele contexto, o Papa realçou também que os que creem não têm receita para todos os problemas, mas possuem uma grande reserva, a oração, que é o tesouro ao qual recorremos conforme as respectivas tradições, como foi a oração de Papa Leão XIV neste vídeo que diz: Lord Jesus, you who in diversity are one and look lovingly at every person. Senhor Jesus, tu que na diversidade és um só e olhas com amor para cada pessoa, ajuda-nos a nos reconhecermos como irmãos e irmãs, chamados a viver, rezar, trabalhar e sonhar juntos. Vivemos em um mundo cheio de beleza, mas também ferido por profundas divisões. Às vezes, as religiões, em vez de nos unirem, tornam-se causa de confronto. Dá-nos o teu Espírito para purificar os nossos corações, para que possamos reconhecer o que nos une e, a partir daí, aprender novamente a escutar e a colaborar sem destruir. Que os exemplos concretos de paz, justiça e fraternidade nas religiões nos inspirem a acreditar que é possível viver e trabalhar juntos para além das nossas diferenças. Que as religiões não sejam usadas como armas ou muros, mas vividas como pontes e profecia, tornando possível o sonho do bem comum, acompanhando a vida, sustentando a esperança e sendo fermento da unidade em um mundo fragmentado. Amen.
Bom, vamos lá então ver lá a entrevista, vamos ver a reunião, né, do Benjamin Netanyahu, de que com o Trump lá na Casa Branca. Vamos colocar o vídeo aqui na tela, vamos ouvir o que ele falou ali. Hoje, só para deixar claro, eu disse ao primeiro-ministro do Catar que Israel estava mirando em terroristas, não estava mirando no Catar. E claro, lamentamos a perda do cidadão catariano, não era nosso alvo. Então agora é hora do Hamas aceitar os termos do plano que apresentamos hoje. Só queremos garantir que funcione. Não deveria haver um tiro, provavelmente haverá, porque é assim que as coisas são. Um dos maiores e mais importantes dias da civilização, coisas que vêm acontecendo há centenas e milhares de anos. Nós pelo menos estamos, no mínimo, muito, muito próximos, e eu acho que já passamos desse ponto. E quero agradecer ao Bibi por realmente se envolver e fazer um excelente trabalho. Trabalhamos bem juntos. Assim como fizemos com muitos outros países, ambos com muitos outros países, que é a única maneira de resolver toda essa situação. E não estou falando apenas sobre Gaza. Gaza é uma coisa, mas estamos falando de algo muito além de Gaza. O acordo completo, tudo sendo resolvido. Isso se chama paz no Oriente Médio. Eles estão falando do acordo, né? Do acordo de paz ali, né? Vamos ver o que fala. Então, hoje é um dia histórico para a paz e o primeiro-ministro Netanyahu e eu acabamos de concluir uma reunião importante sobre muitos temas vitais, incluindo o comércio com o Irã e a expansão dos acordos de Abraão. E mais importante ainda, discutimos como acabar com a guerra em Gaza. Mas isso é apenas parte de um quadro maior, que é a paz no Oriente Médio. E vamos chamar de paz eterna no Oriente Médio. Então isso é muito mais do que qualquer um esperava, mas o nível de apoio que recebi das nações do Oriente Médio e dos países vizinhos de Israel tem sido incrível, incrível, cada um deles. Esta tarde, após uma extensa consulta com nossos amigos e parceiros de toda a região, estou formalmente divulgando nossos princípios para a paz, que as pessoas realmente gostaram, devo dizer. E isso não foi feito apenas de forma rotineira, foi feito com total consideração e em colaboração com as nações sobre as quais estamos falando. Todas essas nações contribuíram para essas sugestões. Quero agradecer aos líderes de muitas nações árabes. E o mundo inteiro está acompanhando, né? O discurso aí do Trump, né? Nos programas jornalísticos lá nos Estados Unidos, lá em vários países, né? Aqui no Brasil, todo mundo acompanhando, né? Vendo, né? Os acordos aí, fazendo os acordos. Muçulmanas, pelo enorme apoio no desenvolvimento da proposta, juntamente com muitos de nossos aliados na Europa. A Europa esteve muito envolvida. Mas o Trump está ajudando, né? Está pavimentando o caminho, né? Para o anticristo vir aí, surgir ao mundo, né? O governo mundial vai vir aí, o anti-messias vai vir aí. E com os acordos de paz, do seu 7 anos de reinado, né? De governo, aliás, 7 anos de governo, 3 anos e meio para os acordos de paz, depois dos 3 anos e meio quebrará o acordo. Então está pavimentando o caminho. O anticristo está nos bastidores, né? Está no palco ali atrás, né? Pronto para entrar, né? E como fui procurado por muitos líderes europeus, a maioria deles perguntando: isso é verdade? Você está realmente promovendo a paz no Oriente Médio? Isso é a coisa mais incrível que já ouvimos. Alguns acham que é a maior coisa que já ouviram. Eles ligaram só para saber se era apenas um boato ou se realmente tinha acontecido. E então perguntaram: você já falou com os líderes árabes? Você já falou com todos os outros líderes com quem precisamos falar? Muita gente está envolvida nisso. Também quero agradecer ao primeiro-ministro Netanyahu por concordar com o plano e por confiar que, se trabalharmos juntos, podemos pôr fim à morte e à destruição que temos visto por tantos anos, décadas, até séculos, e iniciar um novo capítulo de segurança, paz e prosperidade para toda a região. E quero apenas dizer que minhas reuniões e o diálogo que tivemos com tantos países, a Arábia Saudita como exemplo, o rei é uma pessoa fenomenal.
o emir do Catar, ele é uma pessoa incrível, os Emirados Árabes Unidos, e isso inclui o MBZ e o ABZ, estão totalmente envolvidos. Essas são as pessoas com quem temos lidado e que, na verdade, eles estão muito envolvidas nisso. Na negociação, nos dando ideias, coisas com as quais eles podem conviver, coisas com as quais não podem conviver. Bem complexo. Quer dizer, depois de 2.000, 3.000 anos, seja lá o que for, acho que deve ser um pouco complexo, ou já teria sido feito há muito tempo. O rei da Jordânia estava conosco, como vocês sabem, nas Nações Unidas. O presidente da Turquia, o presidente Erdogan, é um amigo meu, um homem forte, mas um bom homem. Presidente da Indonésia, alguém que é um líder incrível. Prabowo, ele é um líder incrível e respeitado por todos. Ele estava no quarto conosco. Estávamos juntos com a maioria dessas pessoas que estou mencionando. Outros foram por telefone ou no dia seguinte. Eles eram o primeiro-ministro e o marechal de campo do Paquistão. Conosco desde o começo, incrível, na verdade, eles acabaram de divulgar uma declaração de que acreditam totalmente nesse pacto. Apareceu assim que eu estava andando por aí. Eles disseram: Senhor, o Senhor tem um grande comunicado do primeiro-ministro do Paquistão e do marechal de campo dizendo que apoiam isso 100%. O presidente Al-Sisi do Egito, que é fantástico. E essas são pessoas que fui conhecendo ao longo dos anos. Quero dizer, acho que começou por volta de 2015 e depois foi para 2016, quando a presidência começou oficialmente. Mas, na verdade, eu o conheço há muito tempo. E há muitos casos, homens realmente notáveis. Não posso dizer em todos os casos, mas vou te dizer que, em muitos casos, são homens extraordinários. E também algumas mulheres incríveis. No entanto, tendem a ser, em sua maioria, homens. Preciso dizer isso. Mas, se for aceito pelo Hamas, essa proposta exige a libertação imediata de todos os reféns restantes, né? Mas em nenhum caso mais do que 72 horas. Então, os reféns estão voltando. E eu até odeio dizer isso desse ponto de vista, não soa bem, mas é tão importante para os pais, os corpos dos jovens. Acredito que em quase todos os casos, os jovens estão voltando imediatamente. Eu me encontrei com os pais. Os pais sentiam tão fortemente a necessidade de recuperar o corpo do filho falecido quanto se o menino estivesse vivo e bem. Isso é muito importante para eles. Isso significa o fim imediato da própria guerra, não apenas de Gaza. É a própria guerra. Segundo o plano, países árabes e muçulmanos se comprometeram, e em muitos casos por escrito, mas eu realmente confiaria na palavra deles, das pessoas que mencionei, eu confiaria na palavra deles a desmilitarizar Gaza, e isso rapidamente. Desativar as capacidades militares do Hamas e de todas as outras organizações terroristas. Fazer isso imediatamente. E estamos contando com os países que mencionei e outros para lidar com o Hamas. E estou ouvindo que o Hamas também quer que isso seja resolvido. Isso é uma coisa boa. E destruir toda a infraestrutura terrorista, incluindo os túneis e as instalações de produção de armas. Eles têm muitas instalações de produção que estamos destruindo, além de ajudar a treinar as forças policiais locais nas áreas que estamos discutindo agora, em particular em Gaza e ao redor, trabalhando com a nova autoridade de transição em Gaza. Todas as partes concordarão com um cronograma para a retirada das forças israelenses em fases. Eles vão se retirar em fases. Sem mais tiros, esperamos à medida que o progresso for feito para alcançar esses objetivos. As nações árabes e muçulmanas precisam ter a oportunidade de cumprir esses compromissos, de lidar com o Hamas. Eles têm que lidar com eles, porque eles eram o único grupo com o qual ainda não lidamos. Eu não lidei com eles. Mas os países árabes vão lidar e os países muçulmanos vão lidar com o Hamas, e eu acredito que eles já estiveram lá. Acho que eles provavelmente têm um entendimento e talvez não tenham mencionado isso, mas eu imagino que sim. Caso contrário, eles não teriam ido tão longe quanto foram. Se eles não conseguirem fazer isso, então Israel teria
direito absoluto. E, na verdade, nosso total apoio do ZEUA. Total apoio, o Marco está aqui. Muitos dos nossos líderes estão aqui, nossa grande vice-presidente, Suzy Wiles, Steve Witkoff, Jared Kushner. Eles têm estado tão envolvidos. O Jared Kushner está lá, o seu genro, né? Participou também dos acordos de paz aí, né? Tá falando aí que teve envolvimento lá o Rubio, o Jared, né? Jared Kushner, que é esse candidato a antes, né? Esse que fez, né, os acordos de Abraão. Nesse processo, acho que ninguém mais poderia ter feito isso ou sequer chegado perto, mas é isso, estamos bem ali. Estamos bem ali, pela primeira vez. Milhares de anos, acho que você provavelmente pode dizer, se realmente analisar, se estudar a fundo, se for um estudioso, diria milhares de anos. Israel teria meu apoio para terminar o trabalho de destruir a ameaça do Hamas, mas espero que consigamos um acordo de paz. O Hamas rejeita o acordo, o que sempre é possível. Eles são os únicos que restam. Todos os outros já aceitaram. Mas tenho a sensação de que vamos ter uma resposta positiva. Mas, se não, como você sabe, Bibi, você teria todo o nosso apoio para fazer o que for necessário. Todos entendem que o resultado final deve ser a eliminação de qualquer perigo existente na região. E esse perigo é causado pelo Hamas. A tirania do terror precisa acabar, e isso é novamente algo que estamos buscando. Isso é eternidade, isso é para sempre. Para garantir o sucesso desse esforço, meu plano prevê a criação de um novo órgão internacional de supervisão chamado Conselho da Paz. O Conselho da Paz, um nome bonito, o Conselho da Paz, que será liderado, não a meu pedido, acredite, estou muito ocupado, mas precisamos garantir que isso funcione. Os líderes do mundo árabe, de Israel e todos os envolvidos me pediram para fazer isso. Então será liderado por um cavalheiro conhecido como o presidente Donald J. Trump dos Estados Unidos. É exatamente isso que eu quero, um trabalho extra para fazer, mas é tão importante que estou disposto a fazer. E vamos fazer do jeito certo. E vamos colocar líderes de outros países e líderes que são realmente muito distintos. E teremos um conselho. E uma das pessoas que quer fazer parte do conselho é o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, um bom homem, muito bom homem, e alguns outros que serão anunciados nos próximos dias, e será um conselho e tanto. Agora todo mundo quer participar. Não sei se isso teve algo a ver. Eles me nomearam e todo mundo quis entrar também. Acho que eles pensam bem, ele é fácil de lidar, ele vai ser fácil de lidar. Trabalhando com o Banco Mundial e outros, o Conselho será responsável por recrutar e treinar um novo governo que será composto por palestinos, juntamente com especialistas altamente qualificados de todo o mundo. O Hamas e outras facções terroristas não terão nenhum papel no Conselho e também não terão nenhum papel na governança de Gaza, seja direta ou indiretamente. Como vocês sabem, milhares de membros do Hamas, líderes foram mortos e soldados foram mortos. E nunca podemos esquecer o dia 7 de outubro, mas milhares pagaram o preço por isso. E agora é hora de trazer nossos reféns de volta e voltar a tentar construir algo que seja realmente grandioso e muito importante. Na nossa reunião de hoje, o primeiro-ministro Netanyahu foi muito claro sobre sua oposição a um Estado palestino. E ele menciona continuamente o dia 7 de outubro. E eu entendo isso. A maioria das pessoas entende. E eu entendo e respeito a posição dele em muitas coisas, mas o que ele está fazendo hoje é muito bom para Israel. Eu percebo que eles têm grandes multidões se reunindo em Israel o tempo todo e eles colocam meu nome lá. Eles gostam de mim por algum motivo, Bibi, eu não sei, mas eles realmente gostam de mim. Mas eles dizem duas coisas. Por favor, tragam os reféns de volta e, por favor, acabem com a guerra. Eles já se cansaram disso. Já deu para eles. Então eu acho que o que você está fazendo é algo muito popular porque ele é um guerreiro. Ele não sabe como voltar a uma vida normal, mas ele é um guerreiro e Israel tem sorte de tê-lo. Mas agora o povo quer voltar à paz.
Eles querem voltar à normalização no sentido verdadeiro. Vários países reconheceram de forma tola o Estado palestino. Como você sabe, alguns dos nossos amigos europeus aliados, boas pessoas. Mas eles realmente, eu acho, eles estão fazendo isso porque estão muito cansados do que está acontecendo há tantas décadas. Eles foram presidentes e primeiros ministros por anos. E durante esse tempo relacionado ao Oriente Médio, tudo o que fazem é falar sobre a mesma coisa repetidas vezes. Eles querem ver isso voltar ao normal. E ninguém quer isso mais do que eu, ou acredito o Bibi também. Mas o povo de Israel quer isso. Eles realmente querem isso. Eles querem os reféns de volta. Isso inclui provavelmente 32 corpos de que estamos falando, 20 pessoas vivas, cerca de 32 pessoas mortas, e eles querem ter paz. Então não vamos esquecer como chegamos até aqui. O Hamas foi eleito pelo povo palestino. Israel se retirou de Gaza achando que viveriam em paz. Lembre-se de que há muito tempo eles se retiraram. Eles disseram, fiquem com isso. Esta é a nossa contribuição para a paz. Mas isso não deu certo. Foi o oposto de paz. Eles se afastaram. Eles deixaram que eles ficassem com aquilo. E eu nunca esqueci disso porque pensei, isso não me parece um bom negócio. Como alguém do ramo imobiliário, quero dizer, eles abriram mão do oceano, certo? Eles abriram mão do oceano. Eles disseram, quem faria esse negócio? Obrigado. Senhor presidente, primeiro quero agradecer por me receber tão gentilmente mais uma vez na Casa Branca. E em segundo lugar, quero agradecer pela sua amizade e pela sua liderança. De Jerusalém a Teherã, das colinas de Golã a Gaza, o Senhor provou repetidas vezes o que já disse muitas vezes. O Senhor é o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca. E, senhor presidente, o senhor e eu sabemos que não há nem comparação. Enquanto o senhor se dedica a tornar a América grande novamente, sua liderança no exterior está mudando o mundo para melhor, encerrando guerras e promovendo a paz. Acredito que hoje estamos dando um passo fundamental, tanto para acabar com a guerra em Gaza, quanto para criar as condições para um avanço dramático da paz no Oriente Médio. E penso que além do Oriente Médio, em países muçulmanos muito importantes. Eu apoio seu plano para acabar com a guerra em Gaza, que alcança nossos objetivos de guerra. Isso trará de volta a Israel todos os nossos reféns. Desmantelar as capacidades militares do Hamas e seu domínio político e garantir que Gaza nunca mais represente uma ameaça para Israel. Não teríamos alcançado esse ponto de virada sem a coragem e o sacrifício de nossos soldados incrivelmente valentes. Eles lutam como leões para defender o povo de Israel e servem na linha de frente na guerra entre a civilização e a barbárie. Senhor presidente, quando nossos dois países estão lado a lado, alcançamos o impossível. Há apenas alguns meses, na Operação Linha Ascendente e na Operação Martelo da Meia-Noite, desferimos um golpe decisivo contra o programa nuclear e de mísseis balísticos do Irã. Sua decisão ousada de enviar aqueles B-2 tornou a região mais segura e o mundo mais seguro. Agora, sob sua liderança, estamos dando o próximo passo para vencer a guerra e expandir a paz. Seu plano está alinhado com os 5 princípios que meu governo estabeleceu para o fim da guerra e o dia após o Hamas. Todo mundo pergunta, qual é o seu plano para o dia seguinte ao Hamas? Aqui está nosso plano. Passe no armário. Todos os nossos preciosos reféns, tanto os que estão vivos e saudáveis, quanto os que, infelizmente, morreram, retornarão para casa imediatamente. O Hamas será desarmado. Gaza será desmilitarizada.
Israel manterá a responsabilidade pela segurança, incluindo um perímetro de segurança no futuro próximo. E, por fim, Gaza terá uma administração civil pacífica, que não será administrada nem pelo Hamas, nem pela autoridade. Se o Hamas concordar com o seu plano, senhor presidente, o primeiro passo será uma retirada modesta, seguida pela libertação de todos os nossos reféns em até 72 horas. O próximo passo será o estabelecimento de um órgão internacional encarregado de desarmar completamente o Hamas e desmilitarizar Gaza. Agradeço sua disposição em liderar esse órgão, senhor presidente. Agradeço muito porque você tem muitas coisas para fazer e isso é importante. E isso reflete a confiança que isso dará a todos, de que todos os compromissos assumidos serão acompanhados. O fato de você estar assumindo isso, acredito que ajuda muito a garantir que tudo siga na direção que desejamos. Agora, se esse órgão internacional for bem sucedido, teremos encerrado a guerra de forma permanente. Israel realizará novas retiradas vinculadas ao grau de desarmamento e desmilitarização, mas permanecerá no perímetro de segurança por um futuro previsível. Outubro. E faremos o que for necessário para garantir que isso não aconteça novamente. Desde 7 de outubro, os inimigos de Israel aprenderam uma dura verdade. Aqueles que nos atacam pagam um preço alto. Mas aqueles que se unem a nós promovem o progresso e a segurança para seus povos. O presidente Trump acabou de dizer isso. Está na Bíblia. Quem te abençoar será abençoado e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. É exatamente isso que está acontecendo. Queremos as bênçãos. Acho que fizemos muito nos últimos 2 anos para acabar com a maldição. Ainda não terminamos, mas já fizemos muito. E fizemos muito juntos para acabar com a maldição. Quero agradecer a toda a sua equipe pelos esforços para chegarmos até aqui. Quero agradecer especialmente a Steve Witkoff e Jared Kushner pelo trabalho incansável de... Vou te falar de novo, né? Agora quem falou, você viu que o Trump falou do Jared Kushner, né? Do seu genro lá, que está nos acordos de Abraão, e agora quem falou foi o Benjamin Netanyahu aí. Agradecendo os esforços aí, o Jared Kushner, olha, o candidato a anti, né? O governo mundial também candidato. aproximar Israel e os Estados Árabes da região. Sou profundamente grato a ambos pelo trabalho que realizaram. Tivemos uma ligação hoje só para deixar claro. Eu disse ao primeiro-ministro do Catar que Israel estava mirando em terroristas. Não estava mirando no Catar. E claro, lamentamos a perda do cidadão catariano, não era nosso alvo. E eu aprecio muito a proposta do presidente Trump de criar um órgão trilateral, Estados Unidos, Israel e Catar, para resolver as respectivas queixas. Existem várias, mas se pudermos tentar mitigá-las ou colocá-las em uma base diferente, acho que isso seria bom para todos. Acima de tudo, todas as pessoas, a excelente equipe e muitos colaboradores que fizeram isso acontecer, quero agradecer a você, senhor presidente. A história já mostrou que, sob sua liderança, Israel e os Estados Unidos podem mudar a face do Oriente Médio. E hoje tenho esperança de que seu plano para acabar com a guerra em Gaza fará isso novamente e fará em breve. Ele libertará nossos reféns. Acabará com a tirania do Hamas em Gaza e permitirá um futuro mais seguro e próspero para os povos da nossa região. Obrigado, senhor presidente. Que Deus abençoe a América. Que Deus abençoe Israel. Que Deus abençoe a aliança indispensável entre nossos países. E permita-me acrescentar em hebraico que todos nós sejamos inscritos no livro da vida. Obrigado. Muito obrigado, Bibi. Eu acho que enquanto esperamos esses documentos serem assinados e todos se alinharem, talvez não seja realmente apropriado responder perguntas agora. Como vocês sabem, vou me reunir com alguns democratas daqui a pouco para falar sobre o país, sobre manter nosso país aberto.
Eles vão ter que fazer algumas coisas porque as ideias deles não são muito boas, elas são muito ruins para o nosso país. Então vamos ver como isso vai se desenrolar. Mas isso foi algo realmente histórico hoje. Isso foi algo impressionante. Eu acho que Bibi quer dizer, dependendo de você, acho que enquanto esperamos as assinaturas e as aprovações de vários países envolvidos nisso, provavelmente não deveríamos responder perguntas. Ou você gostaria de responder uma ou duas perguntas, Bibi? E ele não quiser responder as perguntas dos repórteres, né? Os repórteres fazer perguntas, eles não quiseram, né? Tanto o Trump como o Benjamin Netanyahu, né? A vontade de perguntar é grande, né? Dos repórteres, de questionar, né? Talvez um repórter israelense amigável, se é que existe tal coisa. Essa é uma proposta muito, muito difícil. Mas eu acho, senhor presidente, que eu seguiria o seu E ali já tem os repórteres erguendo a mão, né? Já estão erguendo a mão lá para fazer pergunta, mas eles não quiseram. Não quiseram falar com a imprensa. instinto de que isso é. Teremos tempo suficiente para perguntas. Acho melhor resolvermos a questão primeiro. Muito obrigado. Tá aí, né? Tá aí o plano, né, de paz para Gaza, tentar o acordo ali, né? Mas vamos para a palavra. O mais importante é nos alimentar espiritualmente, até que o Senhor tem nos ajudado, nos agradecendo a sua companhia sempre. Vamos para a palavra, né? Lucas 21, versículo 29, e lhes contou esta parábola: observe a figueira e todas as árvores, quando elas brotam, vocês mesmos percebem que sabem que o verão está próximo. Então, temos que olhar para a parábola, observe a figueira. Quem que é a figueira? É Israel, né? E todas as árvores, eu creio que é os países, né? Se a figueira, a árvore ali é Israel e as outras árvores é o mundo, né? Os outros países, outras nações. E fala ali, quando elas brotam, vocês mesmos percebem que sabem que o verão está próximo. Brotar o que? As folhas, as flores. Brotam as flores, né? Que caem as folhas. As flores também, né? Mas nós vemos aqui no... Eu creio que está falando da paz, né? Está falando da paz aí, quando tiver uma paz, né? Ali no mundo, a paz assim momentânea, né? Que a palavra fala. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem que sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vier essas coisas acontecendo, saiba que o reino de Deus está próximo. Glórias a Deus. Eu creio que está falando de Israel, né? Que é a figueira e todas as árvores são os países, as nações, os acordos. E aí fala assim também, quando vier estas coisas acontecendo, saiba que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que essas coisas aconteçam. E nós somos geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar a sua grandeza. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vem o dilúvio que vai acabar com a terra, vai cair fogo do céu. Vamos falar na palavra, né? Como o dia de Noé, comiam, bebiam, davam-se casamento. Como foi o dia de Ló também, né? Saiu lá da cidade e caiu o fogo do céu. Assim vai vir este mundo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de você de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, aqueles que e aquele dia venha sobre você inesperadamente. Então temos que negar a carne, né? A natureza carnal. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de você, libertinagem, a bebedeira, né? E a ansiedade, os pensamentos deste mundo, né? Pensar em pensamentos, versículos bíblicos, louvores, né? Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que você possa escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Glórias a Deus, glória a Jesus. Glórias a Deus. Você vê lá o Papa Leão XIV falando da união das religiões, né? A palavra fala, né? Só tem uma religião aqui. A palavra fala, Tiago 1, versículo 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em sua dificuldade e não se deixar se corromper pelo
pelo mundo. E aquelas que ele falou são feitas por mãos humanas e não salvam ninguém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Vamos falar aqui do governo mundial, né? Do anticristo. Daniel 9, versículo 27. O governante fará um tratado com muitos por um período de uma semana, mas depois da metade desse tempo ele acabará com o sacrifício e com ofertas em uma parte do templo. Ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Está falando que o governante virá e fazer os acordos de paz, né? É o anticristo, né, que vem sobre a terra, vem para esse mundo, né, fazer os acordos, né, durante o seu governo, né, de 7 anos. Uma semana tem 7 dias, mas está falando de anos, né? São anos, 7 anos, 3 anos e meio fará os acordos de paz e depois dos 3 anos e meio acabará, né, com os acordos. E vai ser construído o terceiro templo lá em Jerusalém, Israel, onde ele vai se assentar querendo parecer Deus, né? Só que não é o inimigo, é o adversário, vai exigir adoração, né? Vai vir a imagem da besta, vai exigir adoração, que coloque uma certa marca, uma estampa, né, na mão direita ou na testa, o nome do seu nome, 666, para poder comprar e vender. Se não tiver a marca, mas se aceitar vai para o lago de fogo. Tem que negar, recusar para ter a chance de ser salvo. Se aceitar já era, né? Aí já é do adversário. Se aceitar a marca, já é do inimigo, né? Aí vai para o lago, né? Lago de fogo. Outra versão aqui de outra Bíblia fala, né? Esse rei fará uma aliança de paz com Israel. Nós estamos vendo na Israel, né? Os acordos. Quem que está no meio lá? O Jerry Kish, né? O criador lá dos acordos de paz. Só que o Trump leva, né? Leva lá leva o mérito, né? Dos acordos, mas quem está fazendo é o Jerry Kish, né? Então, continuando aqui, esse rei fará uma aliança de paz com Israel e que deverá durar uma semana. No meio da semana, aí falei, né? 7 anos, 3 anos e meio, né? E ele quebrará a sua palavra, vai obrigar o povo a parar com todo o sacrifício e ofertas, depois com o ponto mais alto de todas as suas maldades, esse inimigo vai desrespeitar horrivelmente o templo de Deus, mas na hora exata em que Deus planejou, o terrível castigo acontecerá de repente contra esse perverso. Glórias a Deus, estamos atentos, né, vigilantes. Glórias a Deus. Lucas 17 disse aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles que vierem. Melhor que for que pusesse no pescoço uma mó de antáfona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desse pequeno. Olhar por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreendo, e se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier contigo dizendo arrependo, perdoa-lhe. Dizendo então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivéssemos fé como um grão de mostarda, direis a essa moeira, desregai-vos daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós será um servo lavrado, apacentando, a quem, vindo ele ao campo, logo dirá: chegue, assente-te à mesa. Então lhe diga: prepara-me a ceia, cinge e serve-me até que tenha comido e bebido. Depois e beberás tu. Porventura dá graças ao teu servo, porque ele fez o que foi mandado. Creio que não. Assim também vós, quando fizer tudo o que for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e de Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, qual pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhe: ide, mostrai-vos sacerdócio. Aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, os 10 leprosos, né, estavam doentes, né, estavam com lepra. E um deles, e foram curados, né? O Senhor Jesus o curou-os.
E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Então, um dos 10, né? Voltou, 9 não voltaram, né? Para dar glórias a Deus, para agradecer, né? Da cura. E caiu aos pés com o rosto da terra, dando-lhe graças a esse samaritano. Respondendo-lhe Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Então, aqui falando, a palavra fala, né, que os 10, né, foram curados da lepra, né? O Senhor Jesus os curou e só um voltou, né? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão é a esse estrangeiro. Então, apenas um homem voltou para agradecer, dar glórias a Deus pela cura. E disse: Levanta-te e vai, que tua fé te salvou. Interrogando os fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu: Disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui, ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse ao discípulo: Dias virão em que desejais ver os dias do Filho do Homem, não vereis. E dir-vos ele aqui, ele ali, não vades, não sigais, porque o relâmpago que faz cano desde a parte do céu resplandece até outra parte do céu. Assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu no dia de Noé, assim será também o dia dos filhos do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até que o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Então veio um dilúvio sobre a terra aí. Mas eu creio que a igreja será arrebatada, né? Vai ser retirada deste mundo, né? E aí vem um dilúvio. E como também da mesma maneira aconteceu no dia de Ló, comiam, bebiam, casavam e vendiam, plantavam e edificaram. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de se manifestar. Então vai vir como o dia de Noé, comiam, bebiam, dava-se em casamento, né? Choveu 40 dias e 40 noites, né? Noé entrou na arca, mas antes, né? Noé entrou na arca, levou os animais junto, né? Noé e sua família entrou, fechou-se a porta e veio o dilúvio, né? Choveu 40 dias, 40 noites, inundou todo o mundo e as pessoas foram, né? E também como o dia de Ló, né? Caiu, choveu fogo do céu, né? O fogo do céu, fogo e enxofre. Então o Senhor Jesus vai vir no dilúvio, né? Vai vir um dilúvio aí sobre a terra, vai cair fogo do céu, tem que se arrepender, está muito próximo a vinda do nosso Salvador. Nós olhamos os acordos de paz ali em Israel, lá, Gaza, muito próximo. Né? Assim será o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo a sua alfaias em casa, não desça, tomar a mesma sorte. O que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. Qualquer que perdê-la, salvá-la. Digo-vos, aquela noite serão 2 numa cama, um será tomado e outro deixado. Moendo, um será tomado e outro será deixado. No arrebatamento, né? Glórias a Deus. Muito próximo a vir nosso Salvador. Mateus 9, versículo 13. Ide, porém, aprendei. Significa misericórdia quero, não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores de arrependimento. É fazer se arrepender diariamente, constantemente, sempre orando. Entra no teu quarto, feche a porta, dobra o joelho. Glórias a Deus, sempre santificando, lendo a palavra e isso, agradecendo a sua companhia. Peço a Deus, Pai, abençoa aqueles que nos perseguem, abençoa ricamente a todos, em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima. Tchau.